Olha, a humanidade sempre construiu coisas incríveis, né? Pensa nas pirâmides do Egito, nos jardins suspensos da Babilônia, verdadeiras maravilhas. Mas e se o desafio fosse outro? E se a tarefa não fosse construir para um rei, mas para o próprio Criador, um lar para o infinito? Pois é, essa foi exatamente a missão dada lá no deserto. E essa é a grande questão, não é? Como é que se cria um espaço físico para uma presença que, bom, preenche o universo inteiro? Parece um desafio, assim, quase impossível. E a resposta para isso, que a gente encontra lá no livro de Êxodo, é simplesmente fascinante. Não se tratava de tijolos e argamassa, sabe? Era um símbolo muito profundo, uma tenda portátil, que representava a presença de Deus morando ali, bem no meio do povo durante a jornada no deserto. O ponto crucial aqui é que essa não foi uma invenção humana. O projeto do tabernáculo foi entregue diretamente por Deus a Moisés, com instruções incrivelmente detalhadas. E isso aqui ilustra perfeitamente a intenção por trás de tudo. Nada, absolutamente nada era por acaso. Cada peça de madeira, cada fio de ouro, a cor de cada tecido, tudo tinha um propósito específico e um significado profundo, tudo apontando para o caráter de Deus. Agora, um projeto divino exigia construtores com uma capacitação divina também. Não bastava ter habilidade, não. Era preciso ter inspiração. E aí que a gente conhece os mestres artesãos. Bezalel, cujo nome já diz tudo, significa na sombra de Deus. E o seu assistente, Aholiabe, que significa meu pai é meu abrigo. Poxa, os próprios nomes deles já contavam uma história. A fonte diz que Deus encheu Bezalel com o seu espírito, dando a ele sabedoria e conhecimento em todo tipo de arte. Isso nos leva a um conceito-chave, a capacitação divina. O trabalho deles não era só uma construção, era uma expressão de fé, uma forma de adoração. A arte se tornou um meio para glorificar a Deus, mostrando que o propósito divino se estende também às nossas habilidades. Agora que a gente entendeu o quem e o porquê, vamos fazer um tour guiado por essa estrutura sagrada. Vamos percorrer juntos o caminho que levava da entrada até o coração da presença de Deus. Olhando a planta, a gente percebe que existia uma jornada. Ela começa no pátio externo, que era um espaço mais público, e avança progressivamente para áreas cada vez mais sagradas, até chegar no lugar mais restrito de todos. Então vamos lá. A nossa jornada começa aqui, no átrio externo. Este era o ponto de partida para qualquer um que quisesse se aproximar de Deus. E logo na entrada, a primeira coisa que se via era esta peça imponente e central, o altar do holocausto. Ele ficava bem ali no pátio, era feito de madeira de acácia coberta de bronze e a sua função era central. Era aqui que os sacrifícios eram oferecidos. Mas o ponto crucial é o seu simbolismo. Na interpretação bíblica, este altar era como uma pré-figuração, sabe? Apontando para o sacrifício final de Cristo, que seria o fundamento para a aproximação com Deus. Passando pelo altar, o próximo item era a pia de bronze. Os sacerdotes tinham que parar aqui antes de entrar na tenda sagrada. E o seu significado é muito claro, simbolizava a purificação. Era um lembrete visual da necessidade de santidade, de limpeza espiritual para se aproximar de um Deus santo, e representava o batismo. De novo, cada detalhe ensinando um princípio fundamental. Agora, a gente deixa o pátio externo para trás e entra na primeira câmara coberta, um lugar de acesso restrito apenas aos sacerdotes, o lugar santo. Aqui dentro, não tinha luz natural. O ambiente era todo iluminado pelo brilho de 3 objetos sagrados e dourados. Vamos ver o que cada um deles representava. O que é realmente interessante aqui é como cada item tem um papel. O candelabro de ouro simbolizava a luz de Deus e a presença do Espírito Santo. A mesa com os pães representava a comunhão contínua com Deus. E o altar de incenso com aquela fumaça perfumada simbolizava as orações do povo subindo ao céu. Mas a jornada não termina aqui não. Separado por um véu espesso e todo bordado, ficava o coração do tabernáculo, o epicentro da santidade. Este era o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra, onde a própria presença de Deus se manifestava. A entrada era tão restrita que só o sumo sacerdote podia entrar, e isso só um dia por ano. E lá dentro, a única peça de mobília, a Arca da Aliança. E olha, isso não era só um objeto, era o símbolo da presença, do pacto e do trono de Deus aqui na terra. Dentro dela estavam as tábuas da lei, um lembrete da aliança, um pote de maná, para lembrar da provisão de Deus no deserto, e a vara de Arão que floresceu. A tampa dela, o propiciatório, era o lugar da misericórdia, onde o perdão era concedido.
O tabernáculo físico, com o tempo, desapareceu, mas o seu simbolismo e as suas lições, nossa, são incrivelmente duradouros. Ele nos ensinou sobre a santidade de Deus, a necessidade de sacrifício e o caminho para a sua presença através de um espaço físico, o que nos faz pensar em como essa presença se manifesta hoje. E isso nos deixa como uma pergunta para reflexão. A fonte nos inspira a pensar em nós mesmos como templos do Espírito Santo. Se o tabernáculo era essa estrutura de arte e santidade para abrigar a presença de Deus, como é que as nossas vidas podem refletir essa mesma glória hoje? O que isso realmente significa no dia a dia?